Olá, pessoal, bem-vindos a mais um Jornada Cast. Eu sou o Fernando Parreiras e hoje estou aqui com um convidado extremamente especial. Assim como os outros vieram em uma lista o nome deles, não por mim, mas pelo Criador, para que a gente batesse um papo aqui a respeito de alguns temas interessantes que a gente tem filtrado aqui ao longo do Jornada Cast. Mas essa pessoa é um ser comum, mas que deixa para a gente grandes inspirações. Hoje, provavelmente, a gente vai falar de carreira, a gente vai falar de propósito, a gente vai falar de comunicação, a gente vai falar de empreendedorismo. E esse provavelmente meu aqui é porque o Jornada Cast é algo livre, é um bate-papo livre. E depois de muitos anos, a gente geralmente não fala muito o tempo, porque senão a gente entrega a idade, mas eu me recordo que lá nos meus 18, 19 anos, nós nos conhecemos através da área de marketing. E aqui a gente vai falar sobre como se reinventar também. Poxa, Fernando, que assunto complexo. Mas sim, ele hoje já não está no marketing mais, passou por N cadeiras aí, áreas diferentes, e hoje é um empreendedor e atua na área de pessoas. Eu apresento vocês Davi Braga. Bem-vindo, meu amigo. Obrigado por você ter aceito esse convite, viu? É uma honra estar aqui com vocês. Legal. Davi, marketing. Enfim, long time ago. Né? 20 anos atrás. Muito tempo. Muito tempo. E quando a gente fala de carreira, a gente fala de reinvenção, de fato eu lembro de você. Assim, a gente se conheceu lá no marketing, o Davi super elegante, como até hoje, né? E lá atrás, a gente se conheceu através de uma empresa de brinde, de marketing, ali a gente criou uma afinidade, e logo depois você assumiu também essa área de marketing, mas antes disso você já tinha uma história super bacana. Então eu queria tratar junto com você aqui para a gente inspirar as pessoas a respeito de como se reinventar na carreira, né? E juntando esses dois P's, né? Que é o profissional e o pessoal. Que essas duas coisas andam juntas e você é mestre nisso. Não tem como dissociar, né, Fernando? A vida pessoal e profissional cada vez mais é uma só, né? E a pandemia deixou isso muito claro para as pessoas, né? Até um passado recente era muito comum, né? Coisas do trabalho, está no trabalho, coisas pessoais, tem aquela separação. E o trabalho invadiu os lares com o trabalho home office e dificilmente vai conseguir sair. E somos seres integrais, né? E a busca cada vez mais de profissionais, inclusive, que têm êxito nas suas carreiras, são aqueles profissionais que têm equilíbrio nas demais esferas, né? Pessoal, profissional, familiar, sentimental, espiritual, né? Então, são diversos pratinhos, né, que a gente precisa equilibrar. Fácil não é, né? Mas é preciso sempre ter atenção e identificar qual é o momento, né? Há momentos que a gente vai pender um pouco mais para o lado profissional, outros a gente consegue direcionar a vida e as ações para o lado pessoal, e assim a gente vai construindo a nossa jornada, né? Legal. Hoje a gente pode falar, talvez aí 20 anos depois, que eu e você, nós trabalhamos na nossa vida, nós começamos exercendo aquela função do trabalho que é necessário pagar as contas, né? Nós não viemos de famílias milionárias. Exato. E nós precisamos estar ali no trabalho, pegando o nosso esforço do dia a dia, entregando algo, trabalhando, tendo um cargo e logo depois sendo beneficiado com isso, com um salário, modelo CLT e tudo isso. Logo depois a gente procurou formar uma carreira e você teve N carreiras, né? Sim. Desde a sua formação, se eu não me engano, relações públicas, exato, mas passando por N formatos. Até hoje você provavelmente está encaixado dentro da linha de propósito e tem cumprido aí com excelência na sua empresa. Você passou por isso? Quando você faz uma reflexão da sua vida, faz sentido isso? Você ter passado por trabalho, construído uma carreira e até um momento você ter dado um estalo e falado, cara, eu preciso de encontrar um propósito, eu Sim. tenho que agregar mais, né? Exato. Você sente isso? Com certeza. E a gente é aquilo que a gente vivenciou,
Fernando, eu falo que eu sou uma pessoa muito abençoada por Deus, porque as coisas, elas não foram planejadas, né? Então, não foi tão pensado. Usualmente as pessoas chegam com um discurso pronto, né? Não, pensei, fiz as etapas. Não. Eu fiz patologia clínica como curso técnico, né? Entrei num laboratório, fazia exame de DNA, teste de paternidade, né? Depois trabalhei numa empresa de tecnologia, de serviços, né, onde a gente se conheceu. Acabei fazendo comunicação, depois marketing, trabalhando com marketing, depois em São Paulo com estruturação de organizações, é, depois Curitiba, com estruturando empresas, África, Londres, e por acaso, né, eu acabei caindo numa empresa de contratação de executivos. E nada é por acaso, né? Acho que tudo na nossa vida, Deus tem um propósito. Talvez essa primeira etapa da vida foi realmente conquistando experiências, intensas diversidades e adversidades, né? Residir em Luanda não é simples, não foi fácil, mas eu acho que aquilo trouxe uma visão um pouco mais abrangente de mundo, mais resiliência, e aí então, em 2010, eu entro numa empresa de contratação de executivos pelo marketing, e acabei sendo descoberto, e eu sempre tive uma facilidade com pessoas, sabe? De relacionar, de interpretar, adorava ir para os restaurantes, sentar e ficava observando as reações das pessoas. Sempre eu tive isso. Então, eu fui direcionado, sabe? Então, para cumprir um propósito. Hoje, depois de quase 10 anos empreendendo pela Prime Talent, eu vejo claramente que o ato de contratar executivos é colocar em prática um propósito de construir e apoiar empresas a se tornarem cada vez melhores, com compliance, com governança, com ações e atitudes que vão reverberar crescimento e, consequentemente, mais contratações, e isso afeta toda a sociedade. E, ao mesmo tempo, para o profissional, nós impactamos na melhora salarial, em novos desafios, né? Então novos challenges, que faz também com que esse profissional ganhe mais maturidade, né? O que seria isso se não um propósito na prática, né? Sim, e você está proporcionando propósito para os contratados, né? A linha dos executivos, a gente atinge ali uma idade. Obviamente você pode ser executivo com 25 anos, não importa, mas estou falando Exato, assim, geralmente as idades são um pouco mais avançadas, exato. e se a gente fosse cruzar com alguns estudos, por exemplo, de setênios, enfim, que é um assunto que eu particularmente li muito alguns anos atrás, a gente está numa idade também de, às vezes, procurar pelo propósito. Exato, Se você não tem ele bem definido, você está à procura, né? E aí você exatamente. consegue praticamente juntar essas duas coisas. E você falou algo que é muito legal e que para mim faz muito sentido, assim, nada é por acaso. Eu brinco que o departamento do nada no céu, né? Pode ser tudo, né? Pode ser tudo e vai chegar, vai ter uma fila enorme se você quiser justificar o. Foi do nada, nada é do nada. Exato, Deus te preparou aí provavelmente durante 20, 30 anos da sua vida, colocando habilidades para você hoje você utilizar praticamente aí na Prime Talent. Experiências internacionais, meu amigo, como é que foi Luanda lá? Assim, olha, foi uma experiência. experiência díspare, muito rica, né? É um povo belíssimo, apesar de ter vivenciado longos anos de guerra civil, apesar da dor, do sofrimento, é uma nação extremamente fortalecida, alegre, festiva, e sempre os brasileiros são muito bem recebidos, né? Foram 2 anos intensos lá, com ritmo de trabalho bem intenso. A gente reestruturou a Sonangol, que é a empresa petrolífera da Angola. Foi uma experiência rica, porque é um momento onde você observa que também o seu trabalho está impactando numa nação que estava em crescimento, precisava se reestruturar. A Sonangol
era a maior empresa de Angola, né, quiçá da própria África, para que realmente o país pudesse se reerguer, né? Nós estamos falando de 2007, recente, pós saída ali da guerra civil. Então, eu lembro que era um projeto com quase 10 consultores do Brasil, é, literalmente todos, com exceção de mim, saíram antes do término, porque era um estado tão complexo de se vivenciar, né? Você vê realmente a miséria extrema, né? Você olha para um lado, você vê realmente pessoas mutiladas por conta das minas, você olha para o outro, pessoas praticamente morrendo de fome, o que não tem nem perto a ver com as nossas comunidades hoje no Brasil. E ao mesmo tempo você saber que você precisa manter aquele ritmo, aquele trabalho para um bem final, né? Então, mas foi uma experiência riquíssima. Eu falo que eu sempre fui testado, né? Quando eu fiz o intercâmbio, eu não fui para os Estados Unidos, Canadá, eu fui para Trinidad e Tobago, o primeiro intercambista do Rotary do mundo Que massa, lá. cara. Então, essa é a ideia. Todo mundo que ouve fala, nossa, que legal, que massa, que interessante. Mas trouxe inúmeros desafios, porque eu fui o Sim, primeiro do mundo. desbravou. Não tinha nada, regras políticas, tive inúmeros desafios também, porque a família não sabia como receber. Foi a minha primeira saída da minha família, mas hoje, olhando para trás, eu vejo que todas essas experiências, pouco a pouco, foi trazendo maturidade, foi trazendo resiliência, foi trazendo uma visão de mundo, de leitura de pessoas, de sensibilidade, que a gente acaba tendo a oportunidade de utilizar no nosso dia a dia, né? Sim, e logo depois Londres, ou seja, né, você Grande vai... history, né? Londres foi para estudar inglês. Aí, em Londres, eu passei por lá 6 meses após saída, findado o projeto de Angola. Eu falei, bom, agora eu vou fazer uma especialização, aperfeiçoar o idioma inglês. E aí aproveitei para dar uma circulada na Europa, quando eu recebo o convite para entrar numa empresa de contratação de executivos que queria mudar, fazer um projeto de rebranding, né? Ou seja, era uma empresa que contratava mais média gestão, call center, e queria passar a contratar executivos, né, de alta gestão. Então foi feito um trabalho de marketing. Lembro que naquela época o Brasil estava com pleno emprego, contratando muita gente, quando nós percebemos que o Brasil pagava o maior salário do mundo para os executivos. E Uau, aí nós conduzimos aquela pesquisa que inclusive foi capa da The Economist, sim, né, os top salaries, o Cristo Redentor decolando. Eu participei daquele momento, e aí foi quando o Brasil deu um boom, né, de empregos, por N fatores, e acabei assumindo a área de operações. É, Evidentemente, me foi confiado uma área, mas foi exigido também uma preparação, sim. né? Nada por acaso. Então, fui buscar formações, entendimento de assessment, que são instrumentos avaliativos, porque em muitos momentos eu seria confrontado por pessoas técnicas, profissionais de recursos humanos, psicólogos que dominam testes, e eu precisava discutir à altura. Então, fiz formação de coach, fiz formação de grafologia, fiz inúmeras formações, seja para interpretar como testes ou para ajudar na interpretação das pessoas, né? Microexpressões, PNL, porque cada vez mais as pessoas estão muito conhecedoras de técnicas e sedutoras, com uma boa comunicação. Então a gente precisa olhar através da fala, olhar através do marketing ao qual as pessoas se apropriam para vender, né? E os executivos, eles sempre querem apresentar o lado positivo, Sim, né? E esquecem que o lado que é o gap, que ainda precisa melhorar, também é o que faz aquela pessoa, e está tudo bem, né? Somos seres falíveis, e por isso a gente busca sempre uma melhoria contínua, né? Então, eu digo que trabalhar com Executive Search, além de cumprir com o propósito, é o MBA diário,
é um MBA, porque você conversa com os principais executivos do país, então você bebe na fonte de acordo com cada uma das temáticas. É mineração, então você entende mais sobre o business de mineração, de transporte, ou enfim, todos os setores da economia, né? E acaba que você tem que se reinventar o tempo inteiro, porque como que você vai fazer um executive search de uma pessoa de mineração se você não entende pelo menos a base daquilo dali, né? Exato. Para que aquilo dali serve, enfim, para você conseguir discutir. E você traz uma reflexão interessante que uma coisa é a venda, outra coisa é a execução. Então, se Exatamente. colocar perante, ainda mais acho que hoje vídeo deve ser mais difícil ainda, porque, né, Exato. as pessoas têm pessoas que ficam mais acanhadas e melhor é quando está presencialmente. E outras conseguem. Você acredita, Fernando, que muita gente acredita que claro, o presencial traz o frescor, mas usualmente os profissionais, quando eles fazem a entrevista online, primeiro eles fazem de casa, alguns executivos que trabalham em fábricas fazem dentro do carro, e eles estão num ambiente tão deles que eles se sentem muito confortáveis. Então eles são muito mais genuínos do que o presencial. Porque quando é o presencial, eh, nós, headhunters, precisamos de mais tempo para descascar, para tirar aquela casca que a pessoa chega montada, ela controla a voz, ela controla a postura, ela vai ser extremamente simpática. Então, quando é o online, é quase que é o plug and play. Oi, tudo bem? Como vai? Então você já entra naquela ambiência da entrevista. E é muito mais fácil, claro, quando você tem experiência, e mesmo antes de pandemia eu já conduzia muitas entrevistas online, à época, Skype, né? eh, Você consegue decifrar com muito mais assertividade do que o presencial. Agora, não pode ficar só numa entrevista online, né? Tem que mesclar, tem que pegar o candidato no momento para entrevistar no almoço, num ambiente mais formal, porque também você vai decifrando o profissional em ambientes distintos, né? E é muito legal pelo seguinte: hoje eu prefiro entrevistar pessoas no online. Assim, Uhum, inclusive nas consultorias, enfim, no trabalho de advisor, eu, Fernando, me sinto mais confortável estando no online. E legal. porque acho que você meio que se descasca ali, é você mesmo. Uhum, E aí você não só entende a sua própria empatia, quanto a empatia do outro. exato. Então, exemplo, quando eu estou entrevistando alguém que eu vejo que a pessoa no online, um filho abriu a porta, veio falar alguma coisa, e eu vejo que a pessoa ficou meio desesperada, eu falo, poxa, né, tá tudo bem. Então, Exato. assim, numa situação um pouco mais de estresse, como que essa pessoa iria lidar com aquela situação? Ou seja, ele é os dois pesos, né? O pessoal e o profissional, tá tudo bem o seu filho entrar. Exatamente. Como que você vai lidar com aquela situação? Como é que você vai ter o controle emocional, principalmente para um gestor, né? Exato. E que não vai usar o sentido da chefia e sim vai aplicar o sentido da liderança, Liderança, né? exatamente. E é o que você disse, a pessoa ela se mostra em cada momento, né? A forma como se pronuncia, a forma como reage a essas intempéries. Um filho entrou, então você vê um pouco de descontrole, ou então não. Olha, meu filho acabou de entrar, eu brinco, né? Eu falei, é mais normal, daqui a pouco você vai escutar o meu cachorro latir aqui também. E tá tudo bem, né? Então, é o novo normal, Sim. né? Acho que o interessante, Fernando, pós-pandemia, é que as pessoas viram que existe vida pós-trabalho, né? E que a vida não é só trabalhar e pagar contas. E isso é tão interessante, tem sido tão forte, primeiro porque as empresas elas perderam a força que elas tinham na escolha. Se no passado recente a empresa escolhia, eu quero o Fernando ele era escolhido, hoje a decisão ela é dupla. Perfeito. A empresa escolhe, mas o candidato também escolhe. E o candidato ele faz um processo de investigação a respeito da cultura, como é a parte de pessoas, como as pessoas são tratadas, quais são as políticas, quais são as práticas, se tem ou se não tem home office. E não é característica só de gerações mais novas, não. Na Prime a gente atua só com executivos e hoje, por exemplo, o executivo ele nem pergunta se tem home office, ele pergunta quantos dias são.
E se for 100% presencial, a empresa contratante perde muita gente que declina literalmente do processo. Então, hoje o poder está compartilhado, as pessoas não aceitam mais trabalhar, trabalhar, trabalhar. No passado recente, nossos pais, existia lealdade, e aí ficava anos, a empresa sabia, então era uma troca, era um trade-off que acontecia ali, quase que assedioso, né? Então, eu garanto seu emprego, você me dá a sua alma, né? Então, você vai trabalhar até tarde, não existe essa de férias, nas férias você vai trabalhar também, telefone ligado. Então, não, hoje as pessoas se desconectam, saem de férias e desligam, né? Não leem seus e-mails no final de semana. E isso é saudável, porque isso estava afetando o país, estava despontando nos maiores índices de burnout da América Latina. Hoje somos um dos países que mais tem pessoas em níveis de ansiedade, de estresse. Isso em decorrência a excesso de trabalho, né? Era chique antigamente falar que era workaholic. Perfeito. Hoje é sinônimo de que você não respeita o outro, né? Você não respeita os horários. Então, isso num processo seletivo já não conta mais pontos positivos, né? Então, o mercado ele tem mudado porque as pessoas têm mudado Não, também. isso é maravilhoso, né? Eu Assim, acho eu ótimo. acredito que a pandemia trouxe muito prejuízo, mas o simples fato de muitos pais verem os filhos começarem a andar Exatamente. de maneira a expressão do filho ali, né, o filho falar as primeiras palavras, enfim, era homeschooling, mas de conseguir ter o tempo ali de almoçar, de tomar café, Exato. enfim, acho que despertou em nós uma nova era realmente, né? Teve um destrave daquela veia linear, meu pai, seu pai, né? Exato. Assim, trabalharam com essa mentalidade. Qual era a mentalidade? Poxa, uma sociedade linear, onde eu tenho o meu nascimento, eu sou uma criança, sou um jovem, enfim, estou estudando o básico. Depois, o que eu tenho que fazer? Começo a trabalhar. A minha honra e lealdade é passar 20, 30 anos na empresa. E tá tudo bem, no sentido de você viveu sim ou não? Né? Qual Exato. que é o ponto de equilíbrio que a gente achou nisso? Né? E hoje eu acredito que também as pessoas, em cima desse lado do reinventar que a gente está falando, eu acho que tem uma outra veia, eu acredito, nem eu acho. Nós estamos nos descobrindo que nós podemos mais do que uma simples profissão, do Exato. que uma veia só, né? Uhum. Assim, hoje você vê médicos e músicos ao mesmo tempo. O meu Exatamente. exemplo é, poxa, você comentou no início, eu não sabia muito bem para onde estava indo minha carreira, a gente até vai voltar nesse assunto, porque eu achei Exato. interessante, a minha também foi assim, mas é diferente de um médico, que quando ele tem um espelho em casa, o pai médico, uma mãe médica, o pai tem 70 anos e ele vai fazer essa carreira linear, mas carreira, não trabalho. Meu pai Exato. trabalhou numa indústria pelo salário CLT. A carreira não, ele vai se especializando. Mas mesmo essas carreiras mais lineares de especialização, hoje eu vejo a gente conseguindo ser músico e ser Exato. médico ao mesmo tempo, né? Exatamente. E as pessoas querem ser felizes hoje. É interessante porque nossos pais e avós, a regra era primeiro o trabalho, depois o descanso, depois vem o sucesso, depois vem a felicidade. Interessante porque naquele livro, O Jeito Harvard de Ser Feliz, ele mostra Excepcional. exatamente isso, né? John Wayne mostra que a felicidade ela precede o sucesso. Não é o sucesso que vai te trazer a felicidade. E a felicidade é algo interna, é sua, né? Se você jogar no Google, é difícil até ele decifrar o que é a felicidade. Não é algo tão tangível assim. Porque para você pode ser mais salário, para mim pode ser mais desafios, para outro pode ser cargo, né? A etiqueta ali do cargo. E as pessoas, e a vida ficando cada vez mais no sopro, e a pandemia ela traz muito essa verdade de forma muito escancarada, as pessoas querem viver o hoje. E não se atrelam mais simplesmente porque é uma grande empresa, uma grande marca. A pergunta é: qual é o projeto? Qual é o desafio? Como que eu conecto o meu propósito com isso? Qual é o impacto que eu vou ter fazendo esse trabalho? Por isso que o autoconhecimento, Fernando, ele é extremamente importante. Eu falo que o autoconhecimento, ele
é a maior arma hoje de qualquer pessoa, do estagiário ao presidente, porque a partir do momento em que você se conhece, através de um processo qualificado de coach ou de terapia, você acessa as suas principais competências, habilidades, o que você é bom, o que você não é bom, o que te irrita, que tipo de ambiente você não é o seu melhor, ou vice-versa, qual o ambiente que te adoece, né, ou que faz com que você se desafie. A partir do momento que você se conhece, você diz: não, eu não topo esse tipo de liderança tóxica. Não, esse tipo de empresa não me agrada e não conecta com o meu propósito de curto, médio e longo prazo, né? Então, profissionais exitosos, e sucesso também é muito pessoal a definição, Depende do ponto de vista, e né? exatamente, as pessoas que têm mais equilíbrio têm mais sucesso, né? Porque elas conseguem transitar e lembrar que não dá para ter tudo na vida. Então, você vai ter que, às vezes, abdicar de algumas questões em detrimento de outras, né? Existe um tabu de que felicidade no trabalho é trabalhar pouco. Não, trabalhar pouco não, é você estar em um ambiente onde você vai ser desafiado, onde você cumpre o seu propósito, onde você conecta os seus talentos, né, naquela causa, naquela atividade, que você entende qual é a atividade e aonde você vai impactar no todo. Então, diferentemente das gerações anteriores, essa geração e os mais seniors, os mais velhos, estão aprendendo ainda bem, os mais inteligentes, é, de que é possível eu ter 2, 3, 4 carreiras, até por como você comentou, né, às vezes o pai era médico, então eu tinha que ser médico para atender uma expectativa. E vamos lembrar que no Brasil como o nosso, o país com 17 anos você tem que escolher qual é a sua profissão, sem nenhum repertório. Então, tem sido cada vez mais frequente pessoas repensarem as suas carreiras, decidirem mudar completamente. Em Minas nós temos aqui o Léo Paixão, um médico que virou um grande chefe, Sim. e nós temos inúmeros casos de profissionais. Nesses últimos 2 anos na Prime Time, Fernando, a gente tem recebido e conversado com presidentes que estão no topo da pirâmide, realmente tomando decisões de saída das organizações, porque não conecta mais com o propósito, não é aquilo mais que faz os olhos deles brilharem, chegaram num ápice de faixa de remuneração, então dinheiro não é o ponto em questão, mas é propósito. Por isso, muita gente tem migrado cada vez mais e atuado, dedicado com causas voluntárias, atuado no terceiro setor, porque isso é o mínimo que você deixa como legado, propósito, né? E aí a gente tem outros termos aí que a gente pode tratar. Legal. E autoconhecimento, para mim, também é algo extremamente importante. É diferente de autoajuda, Exato. né? Acho que são duas coisas completamente diferentes. E o autoconhecimento, ele é contínuo. Hoje você se conhece uma parte da vida, daqui a 5 anos você vai conhecer uma outra parte. Exato. Fernando vai conhecer Somos uma outra vários, parte. né? Somos vários. Ah, E minha cabeça é matemática, né? De exatas. Se a gente estivesse criando um gráfico, quanto mais a gente evolui na nossa idade, menos a gente quer se autoconhecer, porque a gente já acha que já sabe tudo. exato. E na prática é diferente. Por quê? Porque se você fez uma carreira que te proporcionou vou falar o básico do Brasil, uma casa, um carro, uma Uhum. família, muitas vezes até se você estiver ali com 40, 42 anos, você já, enfim, já encaminhou os filhos, né? Você já tem uma base que você pode se reinventar, vamos dizer assim. E aí é necessário a gente se autoconhecer. É, e, Exato. e, e e no Brasil, principalmente, você traz um tema muito importante, que é, vou chamar de mentoria ou coach. Com Uhum. 17 anos você escolhe sua profissão, e hoje tem o Enzo aí, né, que é meu filho, vamos dizer assim, está com 16 anos. Eu olho para ele e eu fico perguntando, falei, cara, ele não tem condição nenhuma de saber o que ele vai ser. Assim, Exato. hoje, não tem. Nós, talvez eu e você, começamos a trabalhar muito novo, você também, provavelmente 13, 14 anos, não foi nada que a gente determinou na nossa vida. Aconteceu e a gente veio construindo ali, se Exato. reinventando ao longo do tempo. Mas, cara, quando a gente fala de 17, 18 anos, nos Estados Unidos, nos países mais evoluídos, os mentores já fazem parte do seu primeiro emprego.
Assim, você está na faculdade, você já tem alguém que você já está olhando que vai ser seu mentor, seu Uhum. direcionador. Exato. Alguns programas, Ambev, por exemplo, tem, né, os programas de trainees, que Uhum. você já entra e tudo. Enfim, onde que eu quero chegar? A importância da gente encontrar alguns bons mentores. Nós estávamos falando aqui há pouco tempo de uma grande referência que nós tivemos Exato. numa mesma empresa que a gente trabalhou, que foi um mentor. Ele não foi um mentor formal, Exato. mas hoje, depois do tempo passado, a gente olha e fala: poxa, te ensinou? Ensinou. Exato. Me ensinou? Ensinou. Cara, a importância do mentor hoje é muito grande, né, Davi? Da gente identificar quem são as pessoas, sendo na internet, mais distante, mas existem bons mentores do nosso lado, né? Exato. E Também. mais próximos do que a gente imagina, né? Acho que o mais importante é a gente ter escutativa, né? Hoje as pessoas querem ter respostas para tudo, né? E um passado recente acreditava-se, né, que o líder era aquele que dava todas as respostas. E não. O líder, ele não sabe tudo. Ninguém sabe. Mas ele precisa ter escutativa. E assim somos nós. É, é saber escutar aquelas pessoas que Deus vai colocando na nossa vida. Nossos pais, amigos, né, dentro do nosso trabalho. Mesmo que as pessoas não tenham a oportunidade de ter um mentor formalizado, sempre a gente pode beber da fonte, se apropriar realmente desse conhecimento, né? É, na escola, na faculdade, o professor que a gente mais lembra usualmente é o mais árduo, aquele que cobrava mais, né? Aquele oba-oba, ninguém lembra qual que era a matéria que se dava. E assim é a vida, né? Claro que a gente não precisa aprender só pela dor, só pela dificuldade, mas quando a gente tem escutativa e sabe filtrar aquilo que é nosso, por isso que o autoconhecimento ele é muito importante, você para, analisa, reflete e vê o que é seu, né? O que é para você realmente. E com isso você tem a oportunidade de sempre fazer melhorias contínuas. E isso é enquanto vida a gente tiver. Porque tem gente com 70 anos mudando, sabe, remodelando. Você comentou, aquilo que me motivava mais novo, aquele propósito, aquilo que fazia meus olhos brilharem, hoje eu olho e falo, gente, não é possível, sério. Aquilo que me fazia ficar feliz, que coisa efêmera, né? Que coisa que não era aquilo, Não cabe mas mais hoje, né? exato, mas são fases a vida, né? As decisões que a gente toma com o repertório que a gente tem até ali, né? A gente se dá o melhor com aquilo que a gente tem, mas também a gente não pode se contentar só com o que a gente tem. E aí a gente sai da zona de conforto, que é ótimo zona de conforto, porque é onde a gente tem controle, mas zona de conforto não nos leva a lugar algum, né? Então, e dói nós nos desafiarmos, né? A gente forçar a fazer coisas que a gente não gosta, escutar mais, ter mais disciplina, buscar conhecimento. E o conhecimento hoje está cada vez mais plural, né? Cada vez mais buscam-se dentro das organizações profissionais nexialistas. A gente teve uma era de profissionais generalistas que conheciam de tudo, depois a gente veio para uma onda dos especialistas e hoje é o nexialista, que ele não é nenhum nem outro, mas é aquela pessoa que tem alto poder de impacto, de persuasão, de negociação. Eu não tenho a resposta, mas o Fernando tem, o Paulo tem, a Maria tem. Eu vou unificar essas pessoas, né? E assim nasceram grandes startups, que hoje são empresas gigantescas, né? Então, porque são ambientes favoráveis para a criação, para a inovação, para você ser quem é de forma genuína, na sua diversidade, na sua forma de pensar, de falar, né? Porque antes você tinha que se adequar àquelas culturas dentro das organizações, né? Porque também, às vezes, a gente tinha que se adequar àquela educação que nossos pais deram, né? Linear, né? Linear, Você não linear. podia sair do trilho de forma Exato. alguma. E ainda a gente encontra pessoas bem lineares, pessoas novas, mas eu acho que sempre é tempo de você olhar para si e se libertar, sabe? Você ser realmente quem você é. Temos sempre um preço para pagar. A grande pergunta é: qual o preço que eu quero pagar, né? Quero agradar ao meu pai e à minha mãe e fazer aquele curso e ser infeliz? Ou
eu prefiro confrontar, né, e realmente buscar aquilo que onde bate meu coração. Porque quando a gente fala de propósito, eu brinco que eu sempre defino que é assim, é onde bate seu coração, é onde os seus olhos brilham. Isso é propósito, né? Então, se você está vendo que a sua ação, o seu conhecimento está impactando numa vida, né? Eu sou conselheiro de administração do Child Fund, que está completamente focado para criança e adolescente em extrema vulnerabilidade. E é tão prazeroso a gente entender que o nosso trabalho está colocando comida na mesa de pessoas que às vezes têm um alimento por dia, né? Então, a gente vê o quanto nós somos abençoados, né? De ter conhecimento, como você comentou, casa, carro, mas e aí? Chega uma hora que a gente já tem tudo. E aí? Né? Depois que a gente não estiver mais aqui, como é que a gente vai ser lembrado? Eu nunca vi em velório as pessoas falarem porque fulano tinha 3 graduações, 7 pós-graduações em inglês, ganhava... Não, olha, ele era uma pessoa bacana, respeitava, é uma pessoa que trazia as pessoas junto, né? É uma pessoa, era duro, mas é o que você comentou, né? O nosso mentor, que já partiu, era uma pessoa dura, mas era uma pessoa que trazia conhecimento, tirava a gente da nossa zona de conforto, né? E onde a gente está, com certeza tem o dedo dele, né? Com certeza. E no final, a ética sempre vai te dizer que valeu a pena. Exatamente. E a gratidão, né? Eu acho que a gente está no momento em que as pessoas não têm praticado tanto a gratidão, né? E se a gente olhar na Bíblia, existem inúmeras passagens sobre gratidão, né? Às vezes as pessoas ficam só reclamando, né? E reclamar é clamar 2 vezes, né? Ele reclamou. Então a gente tem que ser grato, grato pelas adversidades, grato pelos momentos que nós tivemos bons e nem tão bons assim, mas todo esse conjunto faz quem somos, né? Vai nos moldando ao longo da vida, né? É o nosso ser, É o né? nosso ser. Não existe conquista sem renúncia, não existe ganho sem Exato, dor, não existe reinvenção sem mudança. É a mesma coisa de você falar que as coisas se tornam impossíveis. exato. A impossibilidade é essa, né? Nós colocamos as coisas de uma maneira impossível. E mudar dói. E uma das coisas que você traz que não colabora muito com a minha vida é que, assim, eu nunca soube de fato o próximo passo que eu iria dar. Incrível falar isso, porque eu sou uma pessoa de planejamento, tem gente que me conhece como planejamento, mas quando eu falo o próximo passo, não é o passo de amanhã, não é isso. Mas é o caminho da reinvenção, é a graça de Deus que vai nos colocando à frente alguns desafios e cabe a você topar ou não, né? Exato. A sua vida, por exemplo, a minha vida, a gente hoje testemunhar e contar aqui é gostoso, é fácil. Mas quando você assumiu lá atrás uma empresa para poder fazer executive search e você narra que você teve que fazer N cursos, o que você teve que ter naquele momento foi coragem. Ou Exato. seja, né, Deus te deu a oportunidade, virou para você e falou, ó, tem uma porta aberta ali. Aquela porta é a porta da oportunidade. Você topa entrar nela, sim ou não? Mas do outro lado você não sabe o que tem. Exato. Né? E aí é o fato de, biblicamente, você joga a Confiar. rede, você move a Confiar. pedra, você confia, vai, que é o que a Exato. gente chama de fé. Exato. Mas a atitude é o que vai fazer, a fé vai realizar, mas a nossa Exato. atitude né? Enfim, a pesca no rio, Jesus pede, joga a rede. Joga a rede e confia. É interessante, Fernando, porque hoje, graças a Deus, a gente está bem posicionado com a Prime, presente em 27 países, Oh, que glória. mas em 2015, tanto eu quanto a minha sócia Bárbara, a gente estava com o dinheiro contado. 2015, vamos lembrar que era crise, todas as empresas estavam demitindo. A gente vivia um momento macroeconômico no Brasil extremamente péssimo. E aí na empresa que eu era sócio, também Executive Search,
Não me esqueço, uma pessoa virou para mim e falou: Daí, você é louco de abrir uma empresa de contratação de executivos enquanto o mercado está dissolvendo? E aí nós tivemos, assim, literalmente, claramente Deus colocou na nossa mão uma empresa que a gente já atendia, que era a Fiat, à época, houve a troca do presidente, e aí nós fizemos todo o primeiro, segundo e terceiro nível, enquanto as empresas estavam passando grandes dificuldades no ápice da crise, foi o maior faturamento dos últimos anos desde a fundação da Prime. Eu sempre digo que a Prime ela é literalmente uma obra de Deus, né? Porque a gente não tinha absolutamente nada financeiro, íamos começar a prospectar o mercado e desde o primeiro dia, Fernando, nunca fizemos uma visita comercial para bater na porta das empresas Uau. e ofertar o nosso trabalho. As pessoas foram conhecendo as empresas, acho que Deus vai nos colocando nos lugares certos, nos provando. Tivemos adversidades com clientes, com projetos, que a gente foi vencendo, confiando, né? E futuro, né? Aonde a Prime vai estar? Aonde Deus quiser, porque Ele nos trouxe até aqui. Então, eu sou uma pessoa super organizada, mas eu não me preocupo aonde a Prime vai estar. Eu sei que ela vai estar onde Deus quiser que ela esteja, mas temos um para casa. Tenho feito os trabalhos, a gente tem entregado com a máxima qualidade, como a gente preza pelo nome Prime, não tem como fazer uma entrega que não seja Prime. Então, a gente vive o hoje, porque o futuro, né, a gente vivia sempre discutindo sobre o futuro do trabalho, questões futuristas, o futuro é hoje. Aquilo que a gente faz hoje, se a gente está fazendo um trabalho com qualidade, com integridade, com ética, com respeito, não tem como dar errado, né? É uma construção, um castelo não nasce pronto, é tijolo por tijolo até que você faz uma grande fortaleza. Então as pessoas às vezes vivem o mundo do Instagram, vê só a parte boa, a parte final, né? E a vida, me conhece um tempo suficiente, nada veio de graça, Nada, né? nada vem. Nada vem de graça, mas às vezes você vem de uma família abastada, às Sim. vezes você tem algumas facilidades, mas você vai caminhando, né? Deus vai te colocando pessoas, oportunidades, desafios, e você aproveitando com ética, com respeito, não tem como dar errado, né? O resultado ele vem, você planta banana, você colhe banana, não tem como você plantar banana e colher abacate, né? Então não existe atalhos na vida, né? Então a gente recebe aquilo que a gente dá, é um eco a vida, né? Perfeito. Não adianta você ler as páginas finais de um livro se você não saber o contexto que está no meio dele, né? Exatamente, Assim, que é o que o Instagram faz com a gente. É, exato. e quando você traz, né, a questão da fé, o passo de fé para mim é uma das coisas mais importantes, assim. Deus não desampara Nunca, aqueles nunca. que trabalham, né? E de fato, quando você dá o passo de fé, grande parte também é resolvido com oração. Aquilo Exato. que nós não queremos e que muitas vezes a gente não tem a capacidade de tomar decisão sozinha, ore que ele vai dar um jeito de desviar para você e resolver para você, Sempre né? dá um direcionamento, Ele né? sempre dá a visão, a direção e a provisão. Exato. Isso é fato, né? Lá naquele momento lá da Fiat, e aí o seu case traz para mim assim, lá atrás você poderia ter pensado, Fiat é grande demais, eu não consigo atender. Né? Estou Exato. falando assim, Exato. naquele momento ali, é, crise 2015, sem conta para pagar, talvez você não iria conseguir contratar outras pessoas para poder te ajudar a fazer, você teve que ir lá e fazer. Exato. Então, assim, a atitude ela é muito importante. A gente tem que saber vestir terno, mas Exato. também Do terno à botina em questão de em segundos. questão de segundos, É, né? E saber se posicionar, enfim. Então, a oração resolve muita coisa para gente, muita decisão que a gente não consegue decidir exato. no dia a dia, né, Davi? Exato. É o que você comentou, a oração ela dá o direcionamento, ela abre portas, ela facilita, mas oração ela necessita de ação, né? E isso é o que mais as empresas, por exemplo, têm buscado, profissionais
de atitude. Sempre, às vezes, nas entrevistas, né, os jornalistas sempre perguntam qual que é a soft skill mais importante dentre todas, ou qual que é a mais que tem sido a tendência. Eu sempre digo, gente, desde a época de Jesus, a principal atitude, a principal competência é a atitude, porque a atitude, ela move todas as outras. Quando você tem atitude, você sabe parar, você sabe refletir, tem maturidade emocional, resiliência, escutativa, boa comunicação, bom autoconhecimento. Então, a atitude é o primeiro passo para qualquer pessoa. Para alguém correr, ser um atleta, precisou engatinhar, né? Para depois ir desenvolvendo. Então, a atitude, sem atitude, literalmente você fica à mercê, né, das situações. E não adianta simplesmente só buscar e orar, né? Mas também tem que agir. Né? Sim, sim. De fato, né? Jesus pede Pedro no barco para jogar a rede. Exato. Então, assim, joga a rede. E ele meio que desconfiado, poxa, fiquei a noite inteira pescando, né? Exatamente. Vai ter algo Vai aqui, ter né? algo. Enfim, ele poderia simplesmente no estalo ter enchido o barco, Exato. mas ele está esperando de nós aquela atitude, né? Moisés, ergue o cajado. Poderia ter aberto o mar, mas você Exatamente. confia? Ergue o cajado. Então, eu, nos últimos tempos, eu tenho utilizado muito esse conceito de fato, assim, atitude, para mim, atitude faz, a fé realiza e a humildade mantém. Exatamente. Porque não é pela força dos nossos braços, não é você ficar tendo atitude o tempo inteiro, né? Uhum. Então você tem que ter a sua atitude na hora certa, conforme a direção, e ter fé que aquilo dali vai se realizar. Ou seja, Deus mandou para você o contrato da Fiat. Tem Exato. atitude. Exato. Vai lá, do terno à botina e faça o que tiver que ser feito. Não tenha Exatamente. medo, meu filho, que eu estou aqui na frente. A Exato. sua fé fez para poder realizar. E o que te trouxe até aqui foi a humildade que você manteve ao longo dos anos Exato. para poder falar, cara, eu não preciso de ficar, entre aspas, procurando clientes. Por quê? Porque vai ser encaminhado. Se nós mantermos aqui a humildade, aquilo dali vai acontecer. Né? E algo importantíssimo também, eu tenho conversado muito com as pessoas que têm entrado nos projetos que eu estou conduzindo, assim, Uhum. tem um conceito de algo maior chamado Por Amor, que está envolvendo o Jornada Cast aqui, que está envolvendo a Ascend, que é um programa de mentoria, que está envolvendo a Tech1, que é a empresa de consultoria e tecnologia. Eu sempre falo para o pessoal, cara, independentemente do tamanho que a gente está começando, é uma maneira de nos reinventar. Então Uhum. aproveita essa oportunidade de reinvenção. Mas uma coisa, do pequeno ao grande, que não pode faltar é excelência. Exatamente. Para tudo, sabe? Assim, você vai fazer um evento menor, vai contratar uma pessoa para aquela empresa, ou vai contratar o quadro inteiro, excelência. Vai fazer um Jornada Cash, cara, vamos tomar cuidado com a plantinha, a luz, a Detalhes, iluminação, né? com a excelência. Não importa para quantas pessoas a gente está fazendo, o dinheiro que está envolvido, porque o nosso Deus é um Deus de excelência. E aí é o que você Exatamente. traz. Fez com excelência, não tem como dar errado. Assim, aí o departamento do nada vai começar a abrir mais portas. Exatamente. Opa, veio uma E proposta. conquistar o nada é tão complexo, né, Fernando? É o que você disse. Eu acho que a gente tem sempre que refletir qual marca nós temos deixado nas pessoas, né? Tempo com qualidade, entregas com qualidade, projetos, né, com esmero, né, ou simplesmente estamos fazendo por fazer. Né? A gente sempre está sendo observado pelos nossos pares, parentes, amigos, pelo nosso líder, e engana-se quem acredita que o mundo não gira, né? E gira. E às vezes para em posições invertidas, né? E às vezes outras oportunidades deixam de surgir, né? E você fala, nossa, mas nada está acontecendo, exatamente porque talvez você está deixando tantas marcas negativas, né? Projetos inacabados, e você tem deixado uma imagem não muito positiva que as pessoas param de te referenciar. E isso é muito importante, ainda mais no mercado como o nosso, onde todo mundo se conhece, né? Existem Sim. estudos que a gente conectar 3 pessoas, você conecta não sei mais quantas. Então, a gente tem sempre que lembrar que se você se propõe a fazer algo, faça com excelência. Se você está com seu filho,
por 1 hora simplesmente no dia, dê 1 hora com tempo de qualidade. Vai fazer um projeto? Leia, releia. É o melhor que você pode fazer, porque às vezes você pode imaginar que não estão lendo, não está sendo observado, ou não estou fazendo para grande quantidade de pessoas, mas sempre tem alguém olhando. E é assim que o nada acontece, é assim que as oportunidades surgem, né? Então, nada é por acaso. Por um trabalho na EC que eu estava fazendo, foi dali um profissional passou, viu o trabalho, me convidou para um projeto, o Rodrigo me convidou para um projeto na Ticket, em São Paulo. Dali eu fui para Curitiba. De Curitiba, a pessoa que trabalhou comigo no projeto de São Paulo foi para a África e me convidou para ir para a África. Então, sempre tem alguém lembrando de alguém, conectando você com outros projetos e outros propósitos. Nada é por acaso. Existe bênçãos de Deus, mas também existe o seu trabalho, né? Qual marca que você tem A deixado? sua atitude, A né? sua atitude. Deus não precisa de ajuda, mas Exato. colabora também, né? Oh, com certeza. Assim, ele não precisa de ajuda não, mas colabora, Por amigo. Tá te favor. dando aqui, ó. Faz render, Rodrigo, né? ó, muda de Belo Horizonte para São Paulo. Vai lá, meu amigo. Muda e vai lá na Ticket. Não, quanto é que eu vou Exato. ganhar? Será que eu vou ter um apartamento? É. Será que meu apartamento vai ser melhor do que a minha casa? Irmão, construa E isso o bonde daí. passou. E o bonde passou, né? A oportunidade veio. A oportunidade, quando você joga no Google, hoje nem é Google mais, né? Quando você joga no ChatGPT, lá, É o verdade. ChatGPT, vai ver um texto maravilhoso lá sobre oportunidade. Oportunidade, para mim, significa apenas faça. Faça. E às vezes a gente depara com pessoas, Fernando, que têm tanto talento, né? Porque, de novo, isso para começar, isso é bênção de Deus. Você nasce com alguns talentos. É aquela criança que conversa de tudo, você fala, o que é isso? Né? Então você tem talentos. Agora, muita gente às vezes tem o talento e não desenvolve esse talento. Não, não quero. Não quero desenvolver porque não quero. Então, a quem muito foi dado, muito será cobrado. Está na Bíblia, né? Então a gente tem que cada vez mais melhorar nossos talentos e aqueles talentos a gente pode descobrir outros talentos que conectam, né? Aquilo é um médico músico. Qual que é o problema? Peraí, não tem nada a ver. Tem, tudo é complementar. O que tem a ver eu ter feito patologia clínica com hoje contratar profissionais? Te garanto que eu contrato muito melhor do que muitos headhunters que não entendem da parte técnica. Perfeito. Então, tudo soma dentro desse conhecimento, né? Perfeito. E uma coisa, né, para quem está assistindo, moçada, não tem atalho. Davi já falou isso aqui. Esse podcast é para poder inspirar. A gente está falando aqui justamente de pessoas que inspiram a gente lado a lado, né? Assim, às vezes você lê grandes livros, grandes autores, livros, enfim, são excelentes, mas nós temos pessoas do nosso lado que inspiram e muitas vezes essas pessoas a gente nem sabe. Você coloca como algo que é assim, né? Nosso gestor está olhando, a família, às vezes o filho, mas o mais legal que esse departamento do nada é tão incrível que hora ou outra vão vir pessoas que você nem imaginava que vão te mandar uma mensagem no LinkedIn, no Instagram, no Facebook, enfim, ou vão te encontrar e vão te falar, cara, você me inspirou um dia porque eu vi um trabalho seu de excelência. Exato. É isso, né? Assim, Deus não precisa de ajuda, mas colabora, porque as coisas vão começar a ligar os pontos. Agora, não é de um dia para o outro, né, Davi? Exato, não. A gente está falando aqui de 20 anos. Exatamente. Então, assim, não é... Poxa, quer se reinventar? Primeiro, se descubra. Segundo, depois que se descobriu, irmão, irmã, vai ter muito trampo. Não vai ser de uma hora para outra. Exatamente. Terceiro, não existe passo de mágica que você vai ter que largar a sua vida e falar, não, agora eu vou... Não, não é bem assim. Nós não viemos de famílias. Exato. Quem não Tem vem, que ser planejado. com isso, planejado, né? Então, não é para largar tudo de lado, mas precisa de um plano. E não existe mágica, não existe mudar a vida em 21 dias, em 7 dias. Exatamente. Mas eu digo que dá para você mudar a sua vida em 3 anos, 4 anos. Poxa, Fernando, isso é muito tempo. Quem aí nunca parou para pensar e falar, a Copa do Mundo já está aí. Exato. A Olimpíada já está aí. Exatamente. É de 4 em 4 anos, né? Então, assim, planejar isso, eu queria que a gente
entrasse num bloco aqui, né, para isso, que é dentro da sua experiência, a gente já falou aqui, mas se você tivesse que hoje aconselhar pessoas nesse caminho da reinvenção, da carreira, né? Você já deu vários insights para a gente aqui, adaptabilidade, a gente ser cada vez mais nexialista. Eu acredito muito nisso. Uhum. Tem gente que vira para mim e fala, mas, cara, é igualzinho a gente ter o network do passado. Eu não vejo É, assim. Você precisa de ter um cunho, um conhecimento mais técnico para você meio que fazer uma avaliação e saber, é essa pessoa que vai. E quando você for conversar com essa pessoa, você já conseguir direcionar essa exato. pessoa, né? Enfim, mas eu queria que a gente falasse um pouco disso, Davi, assim, cara, hoje, sem ser o passe de mágica, o que que você faria repetido para se reinventar hoje? Se você tivesse que se reinventar, falasse, cara, por onde você começaria hoje? Olha, eu sempre busquei o autoconhecimento, mas para mim sempre foi empírico, né? Depois de muitos anos que eu tive acesso à terapia, profissionais realmente qualificados e com processo qualificado de coaching, e eu gosto de falar a palavra qualificado porque tem muito picareta por aí também, né? Popularizou muito o coaching. Eu teria talvez começado mais cedo essa busca desse autoconhecimento, porque, como eu disse no início, o autoconhecimento ele nos liberta, né? Você às vezes você perde muito tempo com muita energia com crenças limitantes e crenças limitantes que os nossos pais passaram para a gente, porque os nossos avós passaram para eles e assim sucessivamente. Então, quando a gente se conhece, a gente consegue quebrar o ciclo. Isso não é meu, isso eu não quero, isso eu quero. E aí a gente começa a se moldar, a se reconstruir, né? A gente é quase que uma máquina, quando a gente nasce, a gente é uma máquina nova, é como um Winchester. Você pode colocar o que você quiser, né? Se você pegar um bebê e falar que ele vai ser o melhor médico, prepara ele para aquilo, coloca os melhores mentores e ele vai ser o melhor médico. Ah, mas e as competências e habilidades? Não, você doutrinou, né? E até que a gente assume o controle, e aí a gente fala de protagonismo, né? O controle da nossa vida, usualmente você já está com mais de 25, 30 anos, né? Então, se eu tivesse tido acesso a esse autoconhecimento mais cedo, talvez eu estivesse mais à frente e contribuindo mais com outras pessoas. Mas é aquilo, eu acho que tudo tem o tempo certo, né? Acho que tudo tem um porquê, tem um tempo certo e até uma não bênção, né? Até uma algo ruim, Deus transforma em bênção, né? Então, em tudo a gente vai construindo e reconstruindo a nossa trajetória. Mas atitude, sempre tive atitude, sempre fui ousado, tem hora que até demais. Então, quando eu tomava decisão, a minha mãe sempre foi uma grande mentora para mim, né? Eu sempre me aconselhei com ela e ela falava, Davi, cuidado, mas faz o que bate no seu coração. Então, isso é muito importante, né? Os pais, eles precisam apoiar, porque quando a gente vai tomar uma decisão e a gente é muito novo, se a gente não tiver aquele amparo, né? Por isso que a gente tem hoje uma geração completamente fragilizada e cada vez mais será, porque os pais estão mais ausentes, né? Os pais estão terceirizando a educação, estão bonificando a educação. Eu te pago se você, né, fazer isso, toma um iPad para você não ficar me perturbando. Então, tá aquela questão da troca. Então, eu sempre tive, por exemplo, a minha mãe que me apoiava a qualquer custo. Quando a gente trouxe a Prime para o mercado, ela foi a primeira investidora. Ela Que botou o dinheiro massa. de vida, que não era muito, à disposição. Ela falou: se der errado, a gente está junto. Então isso sempre me encorajou, né? Então, para falar o seguinte, tem alguém aqui na retaguarda, né? Então isso é importante. Você buscar quem são as pessoas,
onde você pode se aconselhar, onde você pode chorar, porque é isso. No trajeto, as pessoas só veem os louros, né? Mas às vezes não vê os perrengues, né? Então, tem que ter alguém para você se aconselhar, para você pegar uma palavra de conforto. Às vezes aquela pessoa não tem aquela expertise que você precisa, mas ela está ali para te escutar, né? E isso é muito importante. Ter pessoas com quem contar. E quanto mais a gente amadurece, mais a gente percebe que menos pessoas a gente tem, porque a gente vai selecionando. Total. Porque não cabe mais certas amizades, certos relacionamentos, e a gente vai reposicionando. Uns tarde, outros mais tarde, né? Então, mas sempre há tempo, enquanto vida a gente tem. Então, quer mudar de carreira? Quer mudar de vida? Planeje, né? Eu quero sair de uma profissão X para uma profissão Y. Que conhecimentos que você já tem que você precisa ter na nova profissão, por exemplo, né? Quais são os mercados que eu posso estudar? Que profissionais que eu posso buscar conhecimento para entender, será que é isso mesmo que eu acredito que é? Deixa eu conversar com o Fernando, deixa eu conversar com outra pessoa, para eu começar a construir aquela imagem, aquele conhecimento e ver se de fato é. Porque tem uma preparação, né? Você não tem repertório. Então, mudanças menos bruscas, melhor, porque você aproveita aquele conhecimento em prol daquela nova oportunidade também. Mas também quer mudar completamente, não há nem o menor problema. O que importa é você tomar a decisão, fazer um planejamento, ter uma reserva financeira e assumir aquilo que você decidiu. Porque muitas vezes eu vejo, são pessoas tomando a decisão, eu quero mudar, e muda, mas não planejou, e aí às vezes tem que entrar numa outra empresa, e aí culpa a empresa, passa os problemas para aquela empresa. Não, são suas decisões. Então você tem que arcar com as suas consequências, né? Então é assumir o seu protagonismo, mas a sua autorresponsabilidade também, né? Então, entender que é com o tempo. Se você era um diretor e quer mudar completamente de carreira, você não vai ser um diretor na outra organização. Talvez vai ser um assistente, um analista para ganhar corpo. Às vezes você consegue, pode acontecer, mas isso não é uma regra. Então tem que ter humildade, escutativa, tem que ter resiliência, tem que saber conectar com pessoas e entender que leva tempo. Você planta uma semente, não tem a árvore no dia seguinte. São fases que a vida você vai tendo que respeitar. E se você acelera, né? Se uma largata acelera aquela metamorfose dela, você tira, tá uma asa torta, não vai conseguir voar. Tem que saber respeitar os tempos e movimentos também. Processo, É o processo, né? é uma jornada. O processo. E um trabalho de mentoria, um trabalho de autoconhecimento é movido por autorrealização. Ninguém vai fazer por você. É você por Exatamente. você mesmo, né? Exato. Você vai ter conselhos, você vai ter pessoas sábias, você vai ter ajudas, mas no final é você que vai ter que se autoconhecer e é você que vai ter que fazer o seu plano de acordo com o que a sua mãe sabiamente te deu, que é escute o coração, né? Exato. Uma coisa é você construir uma carreira. A gente começou aqui o nosso podcast falando sobre trabalho, carreira, propósito, chamado. Grande parte do nosso Brasil começa com trabalho, porque nós, na faculdade, a gente não aprende nem mesmo o que é empreendedorismo, em grande Exato. parte, né? Vamos pegar engenharia ou computação. O engenheiro ele aprende muitas vezes não a empreender na engenharia, mas ser um engenheiro que constrói casas. E até mesmo antes da faculdade, ele pode trabalhando na engenharia ali, mas como um pedreiro ainda, que não fez, e ele se identifica que o trabalho dele é o quê? Construir casas para receber seu salário e pagar suas contas. Exato. Esse é o estágio do trabalho. Quando a gente fala de carreira, poxa, eu sou um engenheiro que construo casas para moradia de pessoas. Tá tudo bem. Mas você teve uma trilha para sair do seu trabalho e ali você vai se especializar, fazer MBAs, aumentar um pouco do seu salário, ter ganhos. Não estou falando nem de empreender. Exato. Quando você também pode usar a linha do empreendedorismo e continuar sendo um engenheiro que constrói casas.
Mas o mais importante que você traz e que é a minha reflexão muito é assim, quer mudar de vida e já está num estágio, vamos falar aí 30, 40 anos acima disso um pouco, procura um propósito porque uma hora ele vai bater na porta, né? Exato. Então, para sair ali da carreira para o propósito qual é o seu propósito? É construir casas para as pessoas que hoje não têm moradia? E aí, Exatamente. como é que você vai se planejar para isso? Poxa, eu vou criar minha empresa e parte dessa renda eu vou destinar a construir casas populares, por exemplo, né? Então, é uma construção. Acho que a gente precisa construir isso durante a nossa jornada. E na Prime, você deixou isso bem claro para a gente. O seu objetivo hoje, o seu propósito é juntar o que uma empresa deseja, mas principalmente com o que o profissional deseja, e essa pessoa depois, talvez 2, 3 anos, falar, cara, você mudou minha vida. A Exato. Prime mudou minha vida porque me deu um emprego que eu consegui, poxa, acompanhar o crescimento dos meus filhos, eu consegui estar do lado da minha esposa, eu consegui colocar uma carreira em paralelo, eu Exato. gostaria de me tornar músico e hoje eu sou músico, né? Isso é prazeroso, né? Quando a gente vê que o simples, né, não tão simples assim, ato de uma entrevista e selecionar como que você afeta não uma pessoa, mas uma sociedade, né? Porque o trabalho dessa pessoa vai impactar em outras pessoas, mas sobretudo no núcleo familiar. A gente dentro da Prime, a gente tem uma preocupação nos processos em entender não quem é o Fernando somente, mas quem é a sua esposa? Você tem filhos? Que idade? Porque às vezes eu vou ter que tirar os filhos do colégio de anos para uma mobilidade para uma outra cidade. Num país, infelizmente, machista como o nosso, a esposa que pede demissão para acompanhar o executivo, raramente, mas é muito raramente, o inverso acontecer. Então, às vezes, eu preciso tirar a esposa do trabalho dela para acompanhar o executivo. Então, a gente precisa cuidar desse processo. Não é simplesmente, como a gente vê por aí, muitas empresas de contratação, conduzir o processo friamente, né? Não, não pode dar errado, né? A gente tem um recorde nos últimos 10 anos, nenhum processo nosso deu errado, nem o executivo foi demitido, nem ele pediu para sair, porque a gente faz isso com esmero, né? Entendendo que não são posições, são vidas que a gente está tratando dentro da Prime, né? Perfeito. Meu irmão, muitíssimo obrigado pelo esse Obrigado. tempo maravilhoso. A gente vai olhando aqui, tem mais, com certeza, mais de 1 hora. Vejo que você está de fato curtindo a sua jornada, né? Muito. Você é um ser muito especial, acho que você encontrou o seu ser. O ter é muito importante, faz parte Claro, das faz nossas parte. conquistas, Deus se orgulha por isso, né? Exato, Ele abre o reino dos céus para aqueles que trabalham e estão exatamente. disponíveis, e nós temos que aproveitar do nosso conforto, enfim, de algumas coisas que o nosso trabalho nos recompensa. Mas eu vejo um ser aí, um Davi, um ser de luz mesmo, um cara iluminado. Obrigado, que você continue curtindo muito sua jornada Eu que profissional, agradeço, Fernando. pessoal. Manda um abraço para sua mãe, que é uma Obrigado. pessoa de extrema luz, tem muitos anos que eu não vejo, mas de extrema luz. E eu queria que você deixasse seus contatos aí nas redes sociais. A gente falou sobre o Executive Search. Eu venho dessa área, né? Então Exato. tem certamente outras pessoas vão assistir, pessoas que querem se recolocar, que querem, enfim, você trabalha mais para o mercado B2B, mas, Precisamos das pessoas, né? né? Você não tem jeito, São você tem nós que que ligar os somos. pontos, né? Exato. Maravilha. Bom, quem quiser, no próprio LinkedIn a gente posta diariamente, né? Colunas, eu também faço parte ali da Band News, Diário do Comércio, Fundação Dom Cabral, e a gente sempre traz conteúdos. O Instagram é Davi Braga, Davi com demudo no final, então fica fácil também para identificar ali dentro das mídias sociais. Boa! Mais uma vez, obrigado, meu irmão, por Obrigado, você viu, ter vindo. Fernando? Pessoal, obrigado por quem está aí e assistindo no YouTube, escutando no Spotify, ou vendo algum dos cortes também. Curta, compartilhe, faça essa informação chegar ao máximo de pessoas, porque conhecimento nunca é demais. E a gente falou aqui muito sobre se reinventar. E para se reinventar, a gente tem que aprender, a gente tem que buscar e a gente precisa se autoconhecer. Viu? Obrigado e até o próximo episódio. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.